Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos em Cristo Jesus, aleluia, meus irmãos, que Deus possa estar nos abençoando nesse dia de hoje, que esse dia venha ser um dia maravilhoso, venha ser um dia de bênçãos derramadas sobre a vida dos irmãos. Passando aqui para agradecer em primeiro lugar a Deus, porque deitamos, dormimos e acordamos, irmãos, porque assim o Senhor nos permitiu, aleluias, meu Pai, glória a Deus. E glorificado e agradecido seja o nome desse nosso Deus, por estarmos aqui mais uma vez, porque se estamos aqui é porque assim Ele quer, porque assim Ele está permitindo, amém? E agradecer a todos que estão assistindo os vídeos, que estão compartilhando, que estão deixando o seu like. Obrigada a vocês por estar comigo nessa obra do Senhor, porque a obra que é do Senhor Jesus. Nós somos todos ceifeiros, nós estamos aqui juntos, aqueles que assistem os vídeos, aqueles que compartilham, aleluias, glórias a Deus, estão também juntos fazendo a obra do Senhor. E eu agradeço a Deus por vocês estar aqui com esse voto de confiança comigo, fazendo a obra do Senhor, pregando o Evangelho e, em primeiro lugar, ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo, porque o nosso único objetivo, irmãos, nesse canal, que essa porta que Jesus ele abriu, foi para ganhar almas para o Senhor Jesus, porque tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas pessoas precisando, irmão, de uma palavra de Deus. Tem muitas pessoas com sede da palavra do Pai. Então, se nós estamos tendo esse fôlego de vida, essa oportunidade, meus irmãos, de levar essa palavra, então que nós vamos levar a palavra, que nós vamos evangelizar, aqueles que sabem falar, aqueles que sabem louvar, não importa, o que importa é que nós temos que louvar e engrandecer o nome desse nosso Deus que é lindo, que é maravilhoso, que nós vamos levar a palavra do Senhor a todas as criaturas, porque assim é o mandamento que Jesus ele nos deu. Ide todos e pregai o Evangelho, aleluias. Então todos nós, irmãos, temos essa oportunidade de pregar o Evangelho, de falar do amor de Jesus. Ele não deixou escrito, ele não fez acepção, ele simplesmente disse, ide todos. Ele não diz ide pastor, ide presbítero, ide obreiro, ide missionário, ide missionária, não. Jesus ele diz, ide todos e pregai o Evangelho. Então todos nós, glória a Deus, aleluia, temos essa autoridade vinda de Jesus Cristo de pregar a palavra de Deus. Então aqueles que se disponibilizam, que se manifestam, né, a pregar a palavra de Deus, estão obedecendo a ordem do Pai. Então que nós venhamos, irmãos, aqueles que Deus está dando, está concedendo, todos os dias você deitar, levantar e acordar com fôlego de vida, caminhando, falando, porque muitos, irmãos, deitam e não levantam. Muitos deitam com saúde e levantam enfermo. Então você está aí deitando, dormindo e acordando, saudável, com fôlego de vida, ao invés de reclamar. Vamos pregar a palavra de Deus, vamos falar do amor de Jesus, vamos glorificar ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, vamos glorificar a Deus, porque tudo na nossa vida, irmãos, é pela permissão de Jesus Cristo. É Ele que nos permite, então por que não fazer a nossa parte, glorificar o nosso Deus, exaltar o nosso Deus, né? Porque somente Deus é digno de toda honra e de toda glória. Então, tantas coisas faz o Senhor por nós e a gente tem a oportunidade de fazer algo e a gente não faz para agradar a Deus. Então, que nós venhamos, meus irmãos, glória a Deus, aleluias, fazer o bem sem olhar a quem, pregar a palavra de Deus, levar o Evangelho do Senhor aonde Ele nos colocar. Amém? Glória a Deus. E desde já peço àqueles que ainda não se inscreveram, que se inscreva, é fácil. É só a partir do momento que você abre aí a palavra, quando você recebe, você tem um sininho preto aí do lado esquerdo do seu celular. Quando você aperta em cima desse sininho, você já se torna inscrito automaticamente. Amém? E aqueles que sentem dificuldade, pedem uma ajudinha aí, um sobrinho, um neto, um amigo.
Porque é fácil, irmão, se inscreva no canal, que aí quando você se inscreve, o canal ele vai crescendo mais e mais tempo nós permanecemos aqui pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? Para que nós venhamos ganhar esse mundo para Jesus, glória a Deus, aleluias. E venhamos, né, tirar muitas pessoas do anonimato, irmãos, que tem muitas pessoas sofrendo. Irmãos, um sorriso esconde muita dor, muita mágoa, muita tristeza, muita solidão, porque nem todos têm essa facilidade de se abrir, né, de falar, de pedir ajuda, não. O inimigo também tem esse poder de travar as pessoas, para que impedir que aquela pessoa peça um socorro, peça uma ajuda. Então, vamos pregar a palavra do Senhor em meio a pessoa está alegre ou está triste, não importa. Venhamos levar a palavra do Senhor para um vizinho, para um amigo, para um colega, para quem você ter oportunidade. Vamos levar a palavra do Senhor. Porque as pessoas sofrem, muitas sofrem no anonimato. O que eu falo é porque é no escondido, não se abre, chega a chorar no quarto, sozinho, na solidão. Então, quando eu falo que um sorriso ele esconde muita mágoa, porque é assim, muitas pessoas elas não conseguem transmitir o que está passando para outra pessoa, né? Então elas não conseguem pedir socorro, e às vezes ela sorri, mas só ela e Deus sabe como ela está ali naquele momento por dentro. Então nós, levando a palavra de Jesus Cristo, levando o evangelho, né, pregando a palavra do Senhor, essa pessoa ela é o que? Liberta. Essa pessoa ela é curada, essa pessoa ela é salva, porque a palavra do Senhor é rica e eficaz. O próprio Senhor disse que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus, aleluias, glória a Deus. Então só aí nós vemos o poder que há na palavra de Jesus, amém? Então vamos pegar a palavra de Deus, vamos pregar, vamos fazer o que Deus ele nos manda, porque a palavra de Deus diz que a seara é grande, né? A seara são pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. A seara é as pessoas desse mundo, né? Grande é a seara, grande é a nação, grande é a multidão, mas os ceifeiros são poucos, ou seja, os pregadores da palavra de Jesus são poucos, né? Então a seara é muito grande, né? Nem todos estão conseguindo alcançar, né, a seara, mas nós como servos do Senhor, ou você que tem essa disponibilidade de pregar a palavra de Deus, que nós venhamos pregar, para que nós venhamos alcançar mais e mais pessoas para Jesus Cristo através da palavra de Deus. Então que nós venhamos ser esses ceifeiros, venhamos aumentar, né? Venhamos aumentar esse ceifeiro, venhamos se ajuntar, né, a pregar a palavra de Deus, a levar a palavra do Senhor para essa seara que está crescendo, mas infelizmente são poucos que querem levar a palavra de Deus, amém? Mas que nós venhamos aumentar, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus ele nos deu fôlego de vida, fôlego de ânimo, para que nós venhamos fazer a vontade dele. Então, se nós tendo fôlego de vida, se nós estamos podendo deitar, levantar e acordar todos os dias da nossa vida, que nós venhamos fazer o que Deus ele manda, pregar a palavra de Jesus, amém? Não importa se alguém queira ou não ouvir, né? Mas nós estamos fazendo a nossa parte, que é pregar a palavra de Deus. Então não vai ser eu, não vai ser nós, não vai ser ninguém que vai cobrar, né, de quem não quer ouvir a palavra de Deus, mas o próprio Senhor Jesus Cristo ele está vendo todas as coisas. Então a nossa obrigação é pregar a palavra de Deus, que o próprio Senhor diz: ide todos e pregar o evangelho a toda a criatura. Então é o nosso dever pregar, não importa para quem seja, mas que nós venhamos pregar a palavra de Deus, amém? Aleluias. E hoje nós vamos meditar no livro de Título, né, a epístola de Paulo, no livro de Título, capítulo 2, versículo 11 ao 15, amém? Onde está escrito: a graça da salvação a se manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. Glória a Deus, aleluias, amém?
Poderoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor, neste momento, meu Deus, venha tocando no nosso coração, venha quebrantando, meu Deus, venha preparando, meu Pai, para que nós venhamos receber, meu Pai, essa semente que é a Tua palavra, que ela venha se manifestar no nosso coração, que ela venha brotar, meu Pai, que ela venha dar bons frutos através da sua palavra, meu Deus, para a nossa edificação, para a nossa salvação, para o nosso crescimento, meu Pai, espiritual diante de Ti, meu Deus, é o que eu te peço nesta hora, neste momento, meu Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça em mim, aleluias, glórias a Deus. Aí está escrito, irmãos, é livro de título, né, livro de título, primeiro, né, livro de título. Aí no capítulo 2, versículo 11, está escrito: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Glória a Deus, aleluias. Porque a graça, irmão, de Deus, a graça de Deus, aleluias. Deus, ele nos amou de uma tal maneira que ele deu o seu único filho, irmãos, a morrer por nós, ainda nós pecadores. A graça de Deus, né? Deus, né, se há manifestado, trazendo a salvação a todos nós. Jesus Cristo morreu naquela cruz, né? Foi crucificado para nos salvar. Para nos salvar ainda, irmãos, nós em pecado, nós falhos, nós errantes, nós imundo, mas isso, né, não impediu que Deus entregasse Jesus para morrer naquela cruz por nós. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o amor de Deus foi tremendo, foi um amor extraordinário, foi um amor que ninguém jamais poderá manifestar por mim e por você nesse mundo de hoje. Porque Deus, ele deu o seu único, irmãos, único filho. E a humanidade hoje, irmãos, está assim, de uma forma fria, gelada a esse respeito. Muitos não têm mais nem se preocupado em ler uma palavra de Deus, a ouvir a palavra do Pai. É por isso que eu falo que nós temos que ir, nós temos que insistir, mesmo aqueles que não querem ouvir, mas nós temos que insistir em pregar a palavra de Deus, para que essa fogueira do Espírito Santo venha a ser acesa novamente dentro dessas almas, porque, irmãos, uma alma tem muito valor para Deus, aleluias, e infelizmente o inimigo está aí lutando 24 horas para querer nos impedir de pregar a palavra de Deus, para querer esfriar essas pessoas, colocar ira, colocar ódio, que você vê que quando você chega para pregar uma palavra de Deus, que tem pessoas que te olham, você já vê aquele ódio, a transfiguração na face da pessoa quando você diz que veio a pregar uma palavra de Deus. Mas às vezes você não se deixa intimidar por isso, porque não é nem a pessoa, é o próprio inimigo, porque ele sabe do poder que há na palavra de Deus, para querer impedir de você pregar a palavra. É a pessoa, você ali atrás da pessoa pregando, a pessoa, não, depois eu vou lá, depois aquilo, aí você fica colocando, né, o empecilho ali para você impedir, mas você continua atrás. Continue pregando, seja perseverante, glória a Deus, aleluia, porque aquela mulher, não fugindo aqui da palavra, que ela foi pedir que aquele juízo iníquo julgasse a sua causa, ela não deixou, irmão, de estar lá todos os dias perseverando, clamando, pedindo, se humilhando. E ela conseguiu que aquele juiz iníquo julgasse a sua causa, porque ela foi perseverante. Ela não impediu, ela não parou. Então que nós venhamos ser perseverantes ao pregar a palavra de Deus. Porque o inimigo, ele trabalha 24 horas, irmãos, para querer ganhar essas almas para ele. Mas o Deus que nós servimos é maior na nossa vida. E ele não vai ganhar aquela que nós estamos semeando, aquela que nós estamos buscando, aqueles que nós estamos
pregando, porque Deus é maior na nossa vida e vai ser na vida do irmão que está ouvindo a palavra de Deus. Amém? Que está semelhando também essa semente. Aleluias. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha nos revestindo a cada dia mais da armadura dele, para que nós venhamos permanecer firme e forte em meio às nossas fraquezas, o desânimo, mas o Espírito Santo do Senhor nos fortalece a cada dia, porque a palavra de Deus também nos traz fortalecimento espiritual. Amém? Então, Deus aqui se manifestou numa graça tremenda, porque Ele deu o seu Filho para nos salvar. Amém? Glória a Deus. Aí no versículo 2, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Glória a Deus, aleluias. Quando Deus se manifestou, né? Glória a Deus, aleluia, trazendo, né, a salvação a todos nós, né? Ele nos ensina, nos ensinando que devemos o quê? Renunciar os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas iniquidades, porque Ele deu o seu Filho para nós, ainda pecadores, né, nos salvar. E o que nós temos que fazer, irmãos, é agradar a Deus, é fazer a vontade de Deus, é nos entregar verdadeiramente para Ele enquanto há tempo, irmãos, enquanto há tempo. Então nós devemos pregar a palavra de Deus para todos, para que nós venhamos ganhar essas almas para o Senhor Jesus Cristo, porque maior foi o amor de Deus por nós, quando Ele deu Jesus Cristo para morrer, para nos salvar. Aleluias. Naquela cruz, Ele morreu naquela cruz, Ele foi crucificado. Jesus, Ele sofreu, irmãos, sem ter culpa de nada, sem ter feito mal nenhum. Não existe amor maior do que esse. E nós, o que fazemos para Ele? O que nós temos feito para Jesus, irmãos? Infelizmente, essa nação está numa situação que o cheiro está cheirando mal às narinas do Senhor, de tanto pecado, de tanta coisa errada, de tanta imundícia, de tanta sujeira. E hoje a palavra do Senhor nos traz, nesse século de hoje, para nós hoje, Deus, Ele nos ensina que através da palavra que nós devemos o quê? Eu dei o meu filho para morrer por vocês. O que vocês têm feito por mim? Glória a Deus, aleluia. O que nós temos feito? Se a gente for parar um pouco assim para pensar, a gente parando um pouco para pensar hoje, irmãos, nada, absolutamente nada. Com desculpa da palavra, eu peço aos irmãos, tem feito mais para o diabo do que para Deus, porque não tem saído da bebedice, não tem saído do mundo, não tem saído das festas, não tem deixado de se envolver com as coisas erradas deste mundo, não tem deixado de agradar a sua carne, mas tem desagradado a Deus, que deu o seu único filho para morrer por nós naquela cruz, sendo Deus, sendo Jesus Cristo, inocente, não merecendo passar por aquilo, e mesmo assim Ele passou para nos salvar. E o que nós temos feito para Jesus hoje? O que nós temos feito para Ele? Porque nós temos visto nesse mundo aí tantas coisas absurdas, imundas, que chega a dar uma reviravolta no nosso estômago de tão feias e imundas que são. E nós vamos fazer o quê? Para Jesus. Irmãos, vamos levar a palavra do Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos buscar almas para o Senhor Jesus Cristo. Vamos ganhar almas para Jesus. Vamos levar essa palavra de Deus para todas aquelas pessoas que precisam e necessitam saber que Jesus te ama, que Jesus, Ele te quer perto, que Jesus até hoje Ele não voltou porque Ele te ama. Ele está aqui esperando que aqueles que estão nessa situação
do mundo, que estão servindo ao inimigo, venha se renunciar aos seus pecados, venha se converter a Ele em espírito e em verdade, venha servi-lo em espírito e em verdade. Jesus está aguardando que aqueles que estão no pecado se converta, venha se converter, para que Ele venha voltar, para que Ele venha conceder a salvação eterna. E Deus nos mostra na palavra hoje, nos ensinando o que devemos fazer. No versículo 12, nos ensinando que devemos o quê? Renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, ou seja, os desejos carnais. E vivamos nesse presente século, irmãos, no presente século hoje, que não venhamos viver sóbrios, com consciência, que não venhamos viver justo e piedosamente, que nós venhamos viver renunciando àquilo que desagrada a Deus, que nós venhamos viver reto no caminho do Pai, buscando fazer o que é certo, o que é correto diante dos olhos do Senhor, que nós venhamos viver com a consciência limpa do que estamos agradando a Deus, que as nossas obras estão sendo obras boas aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Aí no versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus, que nós venhamos estar renunciando aquilo que não agrada ao Pai, para que nós venhamos estar aguardando a bem-aventurada, ou seja, a vinda de Jesus Cristo. Nós temos que estar com a mente sóbria, nós temos que estar andando na justiça, e nós vamos estar tendo, piamente, nós vamos estar seguindo retos, com retidão, os caminhos do Senhor, para que quando Jesus Cristo, vir, quando a glória do Senhor aparecer, quando nosso Salvador Jesus Cristo voltar, nós venhamos estar preparados para receber a vida e a salvação eterna. Aleluias. Então nós temos que levar essa palavra, nós temos que levar a palavra de Deus para todos, para que todos venham estar também preparados para a volta de Jesus Cristo. Que nós não venhamos ficar aguardando, porque muitos têm dito, há muito tempo já era para ter voltado e até agora não voltou. Ignorância do próprio ser humano, porque ele não está vendo nem a bondade e misericórdia que Deus está tendo na vida dele. Porque se Jesus Cristo ainda não voltou hoje, irmãos, é como eu falei, porque ele está esperando que muitas almas ali venham ser o quê? Venham ser salvas para ele. Venha ser que nós venhamos ganhar essas almas para o Senhor Jesus Cristo. Jesus está esperando que essas pessoas se arrependam, se convertam em espírito e em verdade, se arrependam de seus pecados, de suas iniquidades, de suas falhas, renuncie o pecado e reconheça ele como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus, aleluias. Mas muito precisa receber a palavra de Deus. Muitos precisam, irmãos, ter um encontro com Jesus Cristo através da palavra. E nós estamos aqui, irmãos, com esse papel de levar a palavra de Deus. Então, irmãos, vocês que assistem os meus vídeos, que estão assistindo, não deixe de compartilhar a palavra de Deus. Envie para os amigos, para a família, para aquela pessoa que quando você está aqui, por exemplo, ouvindo essa palavra, Deus tocou em seu coração aí para que você venha enviar para aquela pessoa que você tem aí na sua mente. Envie. Não deixe de enviar, porque muitas das vezes aquela pessoa, por mais que ela esteja sorrindo, mas ela precisa ouvir essa palavra. Ela precisa saber que Jesus ama, que Jesus a ama. Glória a Deus, aleluias. Que o próprio Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluias. Glória a Deus. Então, do jeito que você está, cansado, sobrecarregado, achando que em sua vida não tem mais jeito, mas Jesus, ele te ama. Jesus, ele tem a solução para seu problema. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele te quer dessa forma. Jesus, ele te abraça. Aleluias. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa palavra não é minha, é do próprio Jesus Cristo falando para você nesse dia de hoje. Ainda há tempo.
Eu estou aqui aguardando que você deixe tudo aquilo do mundo para trás e venha viver comigo em espírito e em verdade. Vinde a mim, todo que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Irmão, é muito forte. É muito forte essa passagem. É o próprio Jesus falando conosco nesse dia de hoje. Estamos cansados, estamos sobrecarregados, cheio de problema, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Mas o próprio Jesus está fazendo esse convite hoje. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? Aí voltando para a palavra, irmãos, no versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, Deus aqui, Ele nos mostra, né, o quanto Ele nos ama. Deus, Ele não mudou, irmão. Deus, Ele permanece o mesmo. Quem muda somos nós, com algumas práticas que não agradam ao Senhor. É por isso que o próprio Jesus disse que nós devemos orar sem cessar. Que nós devemos estar em vigilância em todos os tempos, em todo momento da nossa vida, nas nossas atitudes, nossa forma de pensar, de caminhar, de falar, de ouvir. Porque o Jesus, Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Então é por isso que nós temos que estar em vigilância, para que nós não venhamos fazer nada que venha a desagradar a Deus. Porque o próprio Deus aqui fala na palavra, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial. Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos purificar, para que nós venhamos ser limpos de todos os nossos pecados e para que nós venhamos nos tornar o que? Um povo especial para Ele, zeloso, de boas obras, que pratica o que é certo, que pratica o que é correto aos olhos do Senhor. Então Jesus, Ele fez isso por nós e Ele está aguardando que aqueles que estão em más obras venham se arrepender e se converter e fazer boas obras aos olhos do Senhor Jesus Cristo, para que quando Ele voltar na sua glória, Ele venha nos levar, para que nós venhamos ter a nossa salvação eterna. Glória a Deus, aleluia. Aí no versículo 15, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Glória a Deus, aleluias. Então Paulo, né, ele dá essa direção para Tito, né? E Deus nos dá hoje essa direção para que nós venhamos e pregar a palavra de Deus, que nós venhamos exortar, pregar, ensinar, né, repreendendo, né, com toda a autoridade, porque a autoridade vem de Jesus Cristo que nos concedeu, porque quando Ele disse, ide todos e pregai o evangelho a toda criatura, naquele momento Jesus Cristo nos dá autoridade, irmãos, para pregar a sua palavra. Glória a Deus, aleluias. E no final aqui do versículo 15, ele diz, fala disto. Ele fala para nós hoje, que nós venhamos pregar a palavra, né? Que nós venhamos exortar essa palavra, que nós venhamos ensinar ao povo, que nós venhamos repreender aqueles que estão nos maus caminhos, né? Porque nós temos a autoridade de Jesus Cristo para fazer. E ninguém nos desprezará, porque o Espírito Santo de Jesus é conosco, porque o próprio Jesus nos deu essa autoridade de falar, de pregar. Glória a Deus, aleluia, a tua palavra. E eu deixo, irmãos, essa palavra para nós hoje, que nós venhamos ser fortes e corajosos na autoridade do Espírito Santo de Deus, que nós venhamos pregar a palavra do Senhor, que nós venhamos levar a palavra de Deus
a toda a criatura com autoridade, para que nós venhamos, irmãos, ganhar almas e almas para o Senhor Jesus Cristo, para que elas venham ter esse mesmo encontro que nós tivemos com o Pai, porque ainda há tempo. Porque se Jesus Cristo ainda não voltou até hoje, é porque Ele ainda está aguardando que muitas almas venham se converter das suas maus obras e venha reconhecê-lo Ele como seu único e suficiente Salvador. Aleluias, glória a Deus, que nós viemos fazer aquilo que Deus Ele nos manda, aquilo que Jesus Cristo nos mandou, que é pregar a tua palavra. Glória a Deus, aleluia. E que nós venhamos ganhar, irmãos, almas e almas para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, deixa essa palavra a todos. Ficam todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus te ama e eu também. Então, envie essa palavra, coloque nos seus status, envie para a família, para os amigos. Não deixe de ser um cefeiro da palavra de Deus, ou seja, não deixe de ser um pregador da palavra de Deus. Leva a palavra do Senhor, do seu jeito, na sua simplicidade, na sua humildade, porque Deus, Ele conhece o nosso coração, aleluia. Então quem nos dá autoridade para pregar a palavra do Senhor é o próprio Jesus Cristo. Então não se intimida se às vezes você encontrar alguém que não queira ouvir a palavra, mas você está ali fazendo o que Jesus Cristo lhe manda, que é pregar a palavra de Deus. Amém? Ficam todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluias.